Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida a Jesus, procurando estarmos aqui de corpo, pensamento e coração. Vamos relaxando o nosso corpo físico, procurando por este momento deixar os problemas e as preocupações lá fora desta casa e nos ligarmos de verdade ao plano espiritual que já nos acolhe desde o momento que adentramos nesta casa de amor. Vamos agradecendo imensamente pelo dia de hoje, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa abençoada que nos acolhe. Vamos lembrando das palavras de Jesus, que nos disse: onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali eu estarei. Então, nós sentimos a sua presença, Mestre. Sentimos o seu olhar meigo sobre nós. Colocamos aos teus pés todas as nossas dificuldades da caminhada. Te agradecemos pela nossa vida, por todas as bênçãos que recaem sobre nós todos os dias e às vezes nem nos damos conta. E te pedimos, Pai, serenidade para aceitar todas as coisas que não podemos mudar em nossas vidas, coragem para mudar aquelas que podemos mudar,
e sabedoria para discernir umas das outras. E que possamos viver um dia de cada vez, sempre amparados pelo teu amor e pela tua misericórdia. E pedimos também aos amigos espirituais que envolvam o palestrante da noite em bênçãos, que as suas palavras possam ser bálsamos em nossa vida e que possamos sair daqui felizes, reconfortados e levar para os nossos lares os fluidos benfazejos da espiritualidade amiga. Se conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Boa noite. Vamos apresentar o palestrante dessa noite. Ele é expositor e orador no meio espírita, ministra palestras no Brasil e exterior, é trabalhador da Federação Espírita do Estado de São Paulo, atua na área de assistência espiritual e área de ensino. Vamos receber com muito carinho Humberto Fabre. Amigos, boa noite. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer à presidência e os demais diretores da casa pela oportunidade de trabalho, pela honra do trabalho que nos oferece na noite de hoje. Nós não poderíamos começar a nossa palestra sem antes dar os parabéns para vocês. E porque, na verdade, por que os parabéns? O reconhecimento do trabalho que foi há poucos instantes apresentado. Nós vamos em muitas casas espíritas e a coisa mais rara que nós podemos observar é, por exemplo, a dirigente de determinado trabalho vir agradecer pelo fato de não precisar pedir. Que é a coisa mais incrível que existe. Ou seja, vocês cumpriram a meta de doações antes de fechar a semana ou coisa do gênero. Isso é um esforço do coração de cada um e merece ser reconhecido. Os nossos parabéns, porque isso nos demonstra que nós estamos cada vez mais conscientes em relação a nós mesmos, a refletirmos o nosso exercício no bem, no semelhante. Não é verdade? Muito bem. Nosso assunto de hoje é sobre evolução. Nós vamos fazer assim lá em cima, lá na primeira. Bem lá em cima. Isso. Nós vamos fazer assim um apanhado rápido do nosso processo evolutivo em relação à questão do cérebro e à questão, claro, da referência sobre a mente. Na verdade, se nós formos olhar a partir desse momento, já daqui para cá já existe uma evolução, sim ou não? Do giz para o computador
já houve uma evolução considerável. Muito bem. Mas o que nos surpreende em nosso processo de evolução ou nas nossas conquistas é exatamente a questão do cérebro e da própria máquina humana, ou seja, o nosso organismo, que estão sendo desvendados a cada dia, não é uma verdade? Nós conhecemos muito pouco sobre nós mesmos, essa é uma realidade. Em relação ao cérebro, ainda nós estamos, apesar das conquistas realizadas, nós estamos muito longe daquilo que nós vamos ainda alcançar. Mas é o caminho, nós estamos dando passos cada vez mais significativos. Vamos buscar um pouquinho em relação à questão do... Todo mundo já ouviu falar do Carl Jung, né? Do psiquiatra suíço, que ele desencarnou em 1961. O Carl Jung fala-nos de marcas antigas, chamadas arquétipos. Do ponto de vista da psicologia profunda, nós herdamos as experiências das gerações passadas e também das vivências atuais. Interessante notar que dá um segmento, tem muita informação, mas está simples. Tá? Estas marcas, ou os chamados arquétipos, estão de tal forma embutidas em nós que muitas vezes nós agimos de maneira inconsciente. Será? Será que a gente age, muitas vezes, de maneira inconsciente? Tem muita gente dizendo que não. Vamos um pouco mais para frente. O Jung, seguindo a tradição do Freud, que ele desencarnou em 1939, o Jung estabeleceu que nós temos, além do inconsciente individual, o também chamado coletivo, no qual estão arquivadas as experiências multimilenares do nosso processo antropológico e, naturalmente, as heranças sociológicas do meio ambiente. Interessante notar que o Jung, tem psicólogo ou psiquiatra aqui? Tem. O Jung, é interessante nós notarmos a relação entre o Freud e o Jung. Né? O Freud, ele olhou pelo buraco da fechadura no que diz a espiritualidade e só olhou. O Jung abriu a porta, mas não quis entrar. Né? O que é mais interessante ainda notar é que o Jung teve uma irmã obsidiada tratada fez um tratamento espírita de desobsessão. Mas mesmo assim, qual era o grande problema com a comunidade espírita? No final do mês você tem que pagar aluguel. Se de repente você se coloca contrário, pode se colocar em descrédito, e aí a sua realidade como um pesquisador, um cientista, um psiquiatra, seja lá o que for, fica extremamente questionável. As coisas estão mudando gradativamente. Na verdade, nós já encontramos há muito a psicologia transcendental trabalhando com o ser no que diz respeito à reencarnação. Mas vamos em frente. Ficou complicado a questão do processo antropológico? Então, um pouquinho, vamos explicar isso aqui rapidamente, o que pode ser. Antropologia é a ciência do homem no sentido mais extenso, que engloba origens, evolução, desenvolvimento físico, material e cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças, etc. Ficou mais fácil agora, né? Ou seja, tudo isso aí é o processo antropológico. O que acontece com isso? Vamos buscar Freud de novo. O Freud, intuitivamente ou inspiradamente, pouco importa, ou as duas coisas ao mesmo tempo, porque a gente não sabe uma hora o que é inspiração ou o que é intuição, porque intuição é into, que vem de dentro, né? Inspi, que vem de fora. Mas as coisas se relacionam de uma maneira tão intensa e são tão próximas que nós não sabemos a hora que nós somos intuídos, né? Ou seja, é nosso, ou a hora que vem de fora, ou uma coisa ou outra. Isso pouco importa. Interessante que intuitivamente ou inspiradamente, o Freud comparou afirmou que o nosso inconsciente pode ser comparado a um iceberg, ou seja, o iceberg tem só uma pontinha do lado de fora, não é a realidade? Ele parece ser pequeno, mas na verdade ele é um bloco imenso de gelo. E o Freud, doutora, dizia quantos por cento que nós somos conscientes? Porque tem um monte de gente dizendo que nós não nós não somos tão inconscientes assim, não é verdade? Sabe quanto é que o Freud disse que nós tínhamos de consciência? De 0 a 100%? Está muito animado aqui a palestra, parecendo um velório. Está animado como um velório. Você sabe de zero. É o frio. De 0 a 100%, você tem ideia de quanto era o nosso consciente que ele definiu, não? 10%. Olha que maravilha, hein? Mas é um pouco mais tímido.
na realidade é 5% o processo da consciência e 95% de consciência já comprovada pela neurociência. Ou significa, o que você quer dizer com isso? Você deve estar perguntando, né? Você está perguntando isso, não? Ah, bom, ainda bem, né? Sinal que você está interessado. Muito bem. Mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que vale realmente dizer que às vezes nós parecemos autômatos, ou seja, robôs, repetindo muitas vezes sem sabermos porquê. Faz sentido isso, não? Quer ver como é que faz sentido? O sistema nervoso autônomo, ele é caracterizado por manifestações inconscientes, sim ou não? Por exemplo, a respiração, a nutrição, a circulação do sangue, os movimentos peristálticos, que é relaxamento e contração dos músculos. Você não pensa, você não usa a sua inteligência para fazer isso acontecer. Não é verdade? Por exemplo, eu uso a minha inteligência para fazer isso acontecer? Tem certeza? Eu dou um comando inteligente para caminhar. Mas o caminhar meu é instintivo, está automatizado em mim. Se soltarem um pastor alemão babando atrás de mim, eu dou o comando para correr, não é assim? Mas eu não preciso comandar a movimentação das pernas. Por quê? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Aí eu esqueço de respirar e morro por asfixia. Percebeu? Tudo é automatizado no princípio da evolução, desde o princípio inteligente, o princípio espiritual ou morada celeste, que nós saímos e fomos automatizando, conquistando, até chegarmos à condição do hominal, que naturalmente é meramente político, para nós, então, estarmos capacitados à condição de sermos espíritos. Mas tudo isso foi sendo automatizado, até o ponto de que todos esses aspectos são conquistas nossas nos diversos reinos aonde nós estagiamos. Logo, significa o seguinte, que na nossa área psicológica, nós reagimos muito quando deveríamos agir, sim ou não? Ainda bem que tem a doutora está me apoiando aqui. Aí, nós costumamos reagir mais do que quando nós deveríamos agir. E o que acaba acontecendo com isso? Nós reagimos, sabe por quê? Porque é simples entender. Porque o trânsito do psiquismo, ou seja, pela fase animal, foi de vários milhões de anos. E nós estamos no estágio da humanidade, alguns estudos dizem 60 mil, outros dizem 50 mil anos. Ou seja, olha aqui, nós só fomos buscar 3 milhões de anos atrás, não é? Onde você tem o Homo habilis. Para alcançarmos a questão do Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem que sabe que sabe. O fato é, essa questão aqui de evolução, pessoal, é uma coisa de impressionar, porque de 50 a 60 mil anos, e particularmente 10 mil anos só na área da razão, veja as pessoas, qual é a maior influência que nós temos daqui para cá? Nós estamos mais para o angelical ou mais para o animal? Mais para o animal. Porém, veja a conquista que existe num curto período de tempo. Não é uma verdade? As pessoas, por vezes, tendem a desclassificar o ser, ou não valorizarem, ou fazer um processo de desvalorização de si mesmo, quando na realidade, num curtíssimo espaço de tempo, nós temos uma conquista evolutiva que é significativa, sim ou não? Porque na realidade, se nós olharmos daqui para trás, nós falamos em milhões de anos, e daqui para frente nós estamos falando em poucos milhares de anos, o que significa evolutivamente muito pouco tempo para muita conquista. Ou seja, o ser está cada vez mais consciente. Nós estamos cada vez mais nos capacitando, tendo consciência e valorizando a nós mesmos. Graças a Deus que assim é. Quanto maior consciência, maior busca de autoconhecimento, maior valorização daquilo que, na verdade, o próprio Jesus disse. Querem ver como todo mundo sabe? Vós sois deuses. Às vezes a gente não acredita muito nisso e se acha um Deus muito meia boca e acha, não, mas assim, mas Deus assim, é Deus assado, mas somos deuses em construção. Nós não somos criaturas
que erramos por opção. Nós simplesmente não sabemos como fazer. E erramos na tentativa do aprendizado e na tentativa do acertar. Então o erro não necessariamente é desclassificatório para o ser. Ele só é uma questão de aprendizagem. Eu não sei fazer direito, né? Por isso que eu erro. Quando nós estávamos nos bancos escolares, salvo algumas exceções, que ainda são raras, aquele bendito daquele A, com aquela perninha que ficava para baixo, ou inferno, porque ele ficava para cima, do lado esquerdo, embaixo, nunca ficava do jeito que tinha que ficar, não é verdade? Até o dia que nós nos tornamos escritores, escritoras. É só uma questão de tempo, não é uma realidade? Então, mas dentro desse aspecto que nós estamos falando, que o psiquismo ficou em trânsito na vida animal durante muito tempo, em relação à questão da nossa evolução, significa dizer, esse é um modelito da época, né? Quer dizer, ou seja, o modelito do Homo sapiens sapiens, você vê que já estava bem bonitinho, né? Já progresso gigantesco se você considerar o que foi para trás, né? Esse já foi um modelo de beleza para a época, né? Muito bem, mas vamos dar uma olhada no que o Dr. Paul MacLean, que desencarnou, ele era um biólogo americano, desencarnou em 2007, ele faz uma análise da nossa evolução cerebral. E interessante notar que ele define o nosso cérebro, ele diz que o nosso cérebro é triuno, ou seja, nós temos 3 cérebros superpostos. Você sabia disso, que você tem 3 cérebros superpostos? Às vezes a gente não sabe para que serve, mas que a gente tem 3, tem. Não é uma realidade? A gente tem 3. E quais são esses cérebros superpostos? Olha que beleza, nós temos o reptiliano, o límbico e o neocórtex. Quer saber para que funciona cada coisa dessa ou não? Olha que beleza. O reptiliano é o cérebro primitivo, ou chamado de arquipálio, que ele visa a autopreservação e a autoagressão. Ou seja, a autopreservação e agressão está aqui no reptiliano, que vem de réptil, que é o cérebro primitivo. A gente vai ver até em que momento ele surge. Está muito complicado, não? Muito bom. Então vamos em frente. Aqui nós já temos o límbico, que é o cérebro intermediário, ou paleopálio, que é o sistema límbico, que é o das emoções. Olha que beleza, não é? E finalmente nós temos o neocórtex, que ele é o cérebro racional, neopálio ou neocórtex, que são para as tarefas intelectuais. Olha que beleza aquilo que nós somos, só para falar do cérebro. Vamos abrir um pouquinho essa informação para ficar mais claro para você. Olha o que faz aqui, claro que resumidamente, o reptiliano. Quando os batráquios saíram das águas e surgiram os primeiros répteis, esse é o primeiro cérebro encarregado fisiologicamente dos movimentos, como dissemos, da autopreservação, que significa comer, dormir, fazer sexo, a agressão e a territorialidade. Quem é que tem cão aqui? Está aqui este cérebro funcionando, que o cão não devolve o espaço conquistado. Se você botar o seu cãozinho para dormir com você na sua cama, ele não vai querer sair mais, porque é uma questão de territorialidade, de conquista de território. Se ele for muito grande, provavelmente você vai sair da cama, mas ele não. Não é assim que funciona? Porque é exatamente aqui que está a questão da territorialidade. Nós temos isso muito forte em nós ainda? É meu, é minha. Não vem não. E a mãe com o filho? Você só consegue conquistar verdadeiramente a filha ou o filho se você agradar a mãe. Porque tem uma questão de territorialidade ali que é uma coisa impressionante. Mas veja, que coisa fantástica, não é? Somos nós ainda, claro, que mantendo uma relação com aquilo que nós ficamos milhões de anos. Não é verdade? Não adianta. Por que a evolução não dá saltos? A natureza não dá saltos. E Jesus sabia disso. Por isso que ele não forçou consciências. Não é fantástico? Por isso que o Evangelho é implementado há 2000 anos e ele nos aguarda
pacientemente, para que nós possamos gradativamente irmos nos conhecendo e ao mesmo tempo irmos desenvolvendo os nossos potenciais, ou seja, as nossas potencialidades divinas. Vamos ver agora o do meio ali, que é o límbico. O límbico está aqui. Todos os animais têm essa segunda camada, que já é mais nobre, de funções mais elevadas. Sentimentos, sensações, e abre caminho para verbalização. Abre caminho para o raciocínio, até que o psiquismo impõe a necessidade que o corpo traduzisse a essência. Ou seja, à medida que o espírito vai evoluindo, nós fomos necessitando de mais do nosso próprio cérebro. Né? Então, para quê? Para ter uma manifestação cada vez maior. Interessante notar que aqui o MOB é modelo organizador biológico, ou seja, o espírito influencia o perispírito, que influencia as suas necessidades no corpo físico e foi fazendo a sutilização, a evolução do corpo. É aqui neste cérebro que nós estamos desenvolvendo, como dissemos, o sentimento. A leoa que lambe a sua cria vai ser a mãe um dia que vai acariciar o seu filho. Exatamente esse desenvolvimento vai acontecendo. E aí nós atingimos a camada nobre, que aí é a questão do neocórtex, que é a camada superior das funções mais elevadas, inclusive a paranormalidade. Nesse momento, a nossa vida, se nós pararmos para pensar, não está impondo mais a necessidade assim tão grande em relação à questão de cérebro, mas a dilatação das funções profundas, ou seja, centradas na glândula pineal, para nós podermos ser pessoas mais intuitivas. A glândula pineal está bem no centro aqui da cabeça. Nós estamos cada vez mais intuitivos, não? Nós já estamos num nível de evolução onde isso está se tornando uma realidade. Nós já estamos, a nossa paranormalidade, o nosso sexto sentido está cada vez mais desenvolvido. E aí vamos dar uma olhadinha no que acontece dentro desse órgão fantástico. Só um pouquinho a respeito. Você sabe quanto que ele consome de energia por dia, não? Como é que você não sabe? Você tem um órgão que consome energia, não sabe quanto que ele gasta? É impressionante, mas ele não gasta muito. O cérebro tem 22 watts de potência. É uma lâmpada incandescente bem fraquinha. Dá para calcular. Vamos calcular quanto é que é. Se para calcular o consumo de energia no final do mês, que você vai pagar a conta, é só multiplicar a potência do aparelho pelo número de hora utilizada. Se é que você usa ele direito. Como o cérebro funciona 24 horas por dia sem interrupção, porque se interromper, você desencarnou. Ok? Ponto. Então, uma vez interrompido, você está no plano espiritual. Então, se você, por exemplo, diz assim, estou vendo as coisas brilhando, estou me sentindo muito leve, estou sonhando, pode ser que não. Pode ser que seja real. Aí, olha como é que a conta é simples. 22 watts vezes 24 horas vezes 30 dias, 15.840 watts hora, ou 16 quilowatts por hora. Ora, o que acontece com isso? Na realidade, como ele tem uma potência baixa, 22 watts, você tem o problema do cérebro dorminhoco quando a gente não sabe utilizar ele. Como é que funciona a questão do cérebro dorminhoco? Por exemplo, nessa palestra tem alguém dormindo? Olha que eu sou bom para botar para dormir. Mas se tiver alguém dormindo, acontece, o que geralmente as conversas que nós ouvimos? Eu pego um livro espírita para ler, eu abro o livro, começo a ler e durmo. Acontece com alguém aqui? Eu vou na palestra espírita e começa a palestra, eu durmo. Aí vem alguém e diz assim, sabe o que você tem? Obsessão. Hipnose à distância. Livro Ação e Reação do André Luiz, que ele mostra um hipnotizador agindo à distância. Então ele à distância, os expositores espíritas não precisam agir à distância, ele pode agir assim ao vivo e a cores. Dorme, 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 você dorme. Aí ele agindo à distância, ele utiliza do processo hipnótico e o indivíduo dorme. Por que dorme? Dorme por uma razão simples.
Se você dorme, essa história de assistir palestra desdobrada é conversa mole para... Não, conversa mole não. É conversa flácida para bovino ressonar. Fica mais interessante do que conversa mole para boi dormir. Aí o ponto é... O fato é que, na realidade, assistir palestra desdobrada, isso não rola. O que acontece é assim, ele utiliza da hipnose, o indivíduo dorme, dormindo, ele acaba perdendo o conteúdo, ou daquilo que lê, ou daquilo que poderia ouvir, e permanece no desconhecimento, ou na ignorância. Logo, permanece, continua sendo manipulado com mais facilidade. Isso pode acontecer? Sim, pode. É muito comum? Não. O que é comum é a questão de que, se eu não exercito determinada área do cérebro em relação àquilo que eu quero fazer, o órgão ou o ser é extremamente inteligente, ele vai transferir a energia, que já não é muita, para a área que eu mais utilize. Faz sentido ou não? Aí eu durmo. Eu vou ler o livro do Espírita, ou qualquer outro livro, ou qualquer revista, ou até mesmo jornal, e durmo. Por quê? Porque está faltando o quê? Isso, treino, que significa exercício. Insistir no ponto. O que eu faço, meu Deus do céu? Leia em pé. Ande pela sala. Quando nós estudávamos, na época da faculdade, e trabalhávamos, vocês lembram disso? Muita gente, às vezes tinha que ficar andando para poder estudar para o dia seguinte, porque se sentasse, dormia. Então, é exercício, treino. Eu vou assistir palestra e durmo quase que instantaneamente. Fique no fundo do salão, fique em pé, se belisque. Tipo assim, eu preciso ativar uma área que não está ativada, porque o direcionamento de energia está para aquilo que eu mais faço. Ou seja, há necessidade de mudanças comportamentais. Interessante isso, né? Então a gente disse exatamente isso que nós estávamos falando, dando o exemplo em palestra. O que eu faço para mudar? Veja como na vida tudo é exercício. Você pode, por exemplo, mudar roteiros. Não, eu sempre faço o mesmo caminho. Ótimo. Você está fazendo o quê? Criando um hábito e não está exercitando o cérebro. Você está criando um processo de comodismo. Um outro detalhe, mude de caminho. Mas aqui é que eu faço sempre. Não, então mude de calçada, ou faça um caminho diferente com o seu carro. Quebre o automatismo. O cérebro, antes entendia-se que ele só degenerava. Isso não é uma verdade. Ele precisa de um exercício como nós fazemos, por exemplo, com a nossa musculatura, para mantê-lo sempre ativo. Uma criatura que tenha sempre atividade com o seu cérebro no interesse de uma série de outros itens da nossa vida, ele nunca vai ter Alzheimer. Tá certo? Nunca vai ter Alzheimer. Por isso que você vê gente, às vezes, com 94, 95, ou até mais. O Niemeyer tem 103, ou vai fazer 104. Extremamente ativo. O corpo pode não responder mais na mesma intensidade, mas o cérebro responde. Por quê? Por causa de atividade. Sabe um outro exercício bom? Aprender outra língua. Você fala português? Vá aprender inglês. Que você exercita o outro lado do cérebro. E é um dos grandes ou um dos maiores exercícios que existem. Mas eu já sei falar inglês, então vá aprender espanhol. Eu já sei espanhol, então vá aprender mandarim. Por exemplo, ou seja, se quiser, não é? Porque nós vamos quebrando rotinas, nós vamos fazendo exercício. Tem uma outra assim, anda para trás. Claro que você não vai andar para trás no meio da rua que você vai desencarnar, não é? Porque vão acabar... Mas assim, anda às vezes dá alguns passos para trás, quebra a rotina, ou seja, quebre a viciação. Um outro item, fazer movimentos diferentes dos rotineiros. Você é destro, use a esquerda. Você é canhoto, use a direita para fazer determinadas coisas. Apague a luz com a esquerda, ou se é canhoto, apaga a luz com a direita. Existe gente que exagera tanto que ele faz com o pé já para apagar a luz e coisa do gênero. Não, mas tem. Né? Tem gente que vai... E um outro detalhe que é fantástico, que nós estamos acostumados a fazer no meio espírita, sabe qual é? Estudar. Silêncio mortal. Não entendi por quê. Mas
Veja, isso tudo nós fazemos em benefício de quem? De nós mesmos. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que nós possamos utilizar em relação à nossa consciência esse órgão por onde nós nos expressamos. Não é verdade? E aqui as nossas dimensões de consciência em relação àquilo que somos. Nós temos inicialmente o consciente da vida atual, que é isso que nós estamos vivenciando, o subconsciente, que é o banco de memória da vida atual, não é? Ou seja, o subconsciente profundo, que é a memória das encarnações passadas. Isto aqui tem influência nisto tudo, não? Tem total influência nisso tudo. E temos ainda uma outra coisa, que é o superconsciente, ou seja, as potencialidades psíquicas superiores. Tudo isso interage. Tem um detalhe: interage se nós começarmos a fazer um trabalho consciente, não permitindo que as coisas positivas sejam cada vez mais constantes e as coisas negativas não tomem espaço, para que dessa maneira nós acessemos as potencialidades psíquicas superiores. Se, por exemplo, neste armazém aqui, lembra-se, o Freud usava a questão daquilo que nós colocamos no subconsciente, mas ele não falava em reencarnação, porque ele não aceitava espírito, né? Mas o ponto, ele se referia só a esta condição aqui. Ele dizia que a mente é um arquivo, que você, lembra aqueles, e hoje a diferença dos arquivos é o seguinte: antes você tinha aqueles gavetões de metal que você puxava, saía aquele bafo de naftalina quando não estava cheio de traça, e você ia lá e puxava aquela pasta lá do meio cheio de papel. Hoje você faz o que para abrir um arquivo? Você toca só e ele abre, não é assim? Significa dizer o seguinte: aquilo que a gente armazena aqui, mas nós, com o conhecimento espírita, aquilo que a gente insiste, não é? Tem aqui armazenado e insiste continuar vivendo aqui, quando os nossos interesses são tocados, a gente dá aquilo que tem. Quem disse isso? Jesus. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Qual é exatamente a proposta que vocês mesmos disseram? A proposta é exercitar-se no bem. Nós falamos de exercício no cérebro. Agora a gente está dizendo a respeito da questão de nós como espíritos, né? Porque o cérebro nada mais é do que veículo de manifestação do ser. Exercitar-se no bem, porque se aqui a coisa não está muito boa, né? Nós podemos começar a acessar aqui através desse exercício e irmos fazendo o quê? Uma higienização no processo como um todo. Suponhamos que aqui nós falávamos mal da vida alheia. O espírita não fala mal da vida alheia. Ele faz comentários aprofundados a respeito da vida do semelhante, o que é muito diferente. Muito bem. Então nós fazemos muito comentários aprofundados a respeito da vida do semelhante aqui. Tem influência aqui, não? Óbvio que tem. Nós somos um todo. O que a gente faz aqui então? Fica mudo. Porque falar bem dos outros não tem graça. Olha que coisa impressionante. Nós nos habituamos naquilo que às vezes nos mata. E conscientemente nos habituamos naquilo que mata. E temos consciência disso. Querem ver? Existem propagandas aos milhares no mundo que o tabaco mata com câncer. Ok? Tem 1,5 bilhão de fumantes no mundo. O indivíduo cria o processo de dependência, que é um processo no cérebro, a nicotina e o alcatrão causam dependência exatamente idêntica à heroína e à cocaína, com a diferença que a heroína e a cocaína agem mais rapidamente para nos liquidar, e o tabaco age mais lentamente, mas no cérebro o nível de dependência é idêntico. Por isso que você tem esses heróis da feira que dizem assim: o vício não me domina, eu domino o vício, mas ele nunca quer dominar o vício,
porque existe uma dificuldade gigantesca, que nós nos impomos através, né, do nosso desejo, da nossa vontade, e mesmo sendo conscientes em relação à questão da saúde, nós nos habituamos e fazemos determinadas coisas. E aí, quando nós resolvemos dizer, não, eu vou mudar, eu vou substituir hábito, porque hábito nós não eliminamos, nós substituímos. Eu vou substituir o hábito do tabaco pelo hábito de uma condição mais saudável. Então, nessa substituição, exige sacrifício? Exige. Não tem muita graça. Tem? A questão de falar bem da vida alheia, às vezes, se nós estamos inseridos nesse aprofundamento a respeito da vida do outro, no primeiro momento, não tem muita graça. Porque apesar de ser natural em nós a bondade, nós acabamos nos viciando no contrário, que inclusive nos prejudica, que nos desenergiza. Nós estamos usando só esse exemplo, tá certo? Que nos desenergiza, que retira o nosso, que vai fazendo com que nós vamos... Ih, gasgou a coisa aqui. Vai fazendo com que nós possamos... Ih, não vai mesmo. Que nós... haja uma redução, agora eu peguei. Haja uma redução, uma diminuição na nossa vitalidade, na nossa vitalização. E o ser humano, com isso, vivendo uma não realidade, ou seja, porque não é a sua realidade. Vamos dar um exemplo mais simples. Nós somos frutos do amor. Até aí todo mundo está de acordo? Então odiar está contrário à nossa condição como espíritos. Logo, se odiar fosse bom, nós nos energizaríamos com ódio. Quando na realidade ódio, mágoa, rancor, ressentimento, coisa do gênero, faz com que nós gastemos as nossas energias muito mais rapidamente. Perdemos energia, aí reduzimos o fluido vital em nós, e sabe o que acontece com isso? Desencarna-se mais cedo. E aliás, diz André Luiz, que é grande, infelizmente, o número de pessoas que desencarnam antes da hora. Então não dê vexame para o seu mentor espiritual. Faça ele esperar deitado, né? Não chegue lá e não pague mico para o seu mentor, quando ele vai dizer assim: o que você está fazendo aqui, fulano? Você chegou e falou: não, que eu estava com pressa, eu estava estressado. Não é verdade? Veja que depende de cada um de nós esticar essa situação ou não, e está exatamente num trabalho consciente que nós vamos fazendo, e vai chegar um determinado momento que é uma realidade. Esse processo da evolução vai chegar um dia que nós vamos, a nossa verbalização vai ceder ao intercâmbio psíquico, ou seja, nós vamos nos falar por pensamento. Aqui está uma figura que lia pensamentos. Você já imaginou se nós estivéssemos na condição de um Chico, de lermos os pensamentos uns dos outros? Deus do céu, né? Olha como Deus sabe o que faz. Na realidade, veja, quando é que a gente chega na condição de ler pensamentos? Quando é que a gente vai substituir a verbalização? Quando nós amarmos. Porque aí nós não temos mais nenhum problema, nem conosco mesmo, nem com o semelhante. Aí essas questões que hoje são apresentadas como verdadeiros filmes de ficção. Quem é quem assistiu Inteligência Artificial? Muita gente assistiu. Essa é uma criação de Spielberg, que o sujeito ele é de uma inteligência impressionante realmente, de uma criatividade impressionante, que ele mostra aqui uma nave chegando, mas o que é mais interessante, que na questão da ficção científica, ele mostra esses seres chegando numa nave que se desmonta inteiro, mas na realidade estes seres são os seres humanos do futuro, somos nós no futuro, aonde a criatividade dele vai tão longe que até sumiu a imagem. Aí até sumiu a imagem, por alguma razão. Dá para voltar aí, não? Espera aí, eu vou voltar aqui. Abre de novo. Não, abre de novo no quadrinho que está aqui, ó. Nesse quadrinho que está na tua frente. Clica para abrir de novo nessa. Nesse aqui. Isso, vamos ver se roda.
Vai começar tudo de novo, tá? Cineminha 2 vezes. Mas esse ser que nós vimos parcialmente, ele coloca a mão no robozinho e ele capta as informações através da simples de uma imposição de mão, sem tocar. E vamos ver se a gente vê o filme todo. Há uma transferência das informações do primeiro que faz isso para os outros, que transferem as informações de um para o outro. E dessa maneira, ele mostra, dentro dessa cena, ele mostra um tocando no outro, mas nós vamos chegar num ponto que nós vamos transferir informações, vamos nos comunicar sem a necessidade do toque, né? Veja que coisa interessante, quanto mais a forma se utiliza, nós utilizamos menos o serviço braçal e muito mais a inteligência. Logo, o corpo é mais delgado e o cérebro mais avantajado, fazendo todo sentido. Você pode você pode achar que a forma não está muito mais bonita, mas você vai ser bem magrinha. Pelo menos nisso você não tem o que reclamar, não é verdade? Mas é interessante que a criatividade dele eles vão passando a informação de um para o outro sem a necessidade de verbalizar e necessariamente nem teria necessidade do toque. É fantástico quando a gente vai vendo que isso poderá, não necessariamente em matéria de forma, mas em matéria de conquista, seremos nós no futuro, né? Vamos em frente. Aqui nós vamos verificando então até onde vai essa nossa inteligência. Nós conquistamos o espaço onde essas naves estão cada vez, inclusive, sendo superadas uma atrás da outra. Quem viu o Jeep que desceu em Marte fica impressionado, porque é totalmente um comando por robô, né? Onde a nossa evolução é tão fantástica, tão gigantesca, tão rápida, que veja, nós botamos uma nave com uma facilidade incrível fora do planeta ou até mesmo em outro, quando em muito pouco tempo nós estávamos nessa condição aqui. Com um verdadeiro calhambeque, em 1969, nós chegamos na Lua, aonde o computador para fazer com que o Saturno V, que era o foguete que impulsionou a Apolo 11, fizesse que a Apolo 11 fizesse a lunizagem e depois voltasse e fizesse a aterrissagem, o computador que a NASA usou tinha uma dimensão, ou ocupava 5 salas. 5 salas, o computador da NASA. Em muito pouco tempo, ou de 69 para hoje, esta maquininha é centenas de vezes superior ao computador da NASA, que ocupava 5 salas. O celular, esse é muito sofisticado, o celular mais comum, desses que são praticamente descartáveis, tem mais capacidade do que os computadores da NASA para levar a Apolo 11. Esse aqui já é da série AI, né? Por isso que tem o AI na frente, porque ai como é caro, ai como eu queria ter, não é? Ai como é difícil comprar. É por isso que tem o AI na frente, não é por acaso que tem aquele AI na frente. Mas veja o nosso nível de desenvolvimento, da nossa inteligência, do nosso brilhantismo, que precisa ser valorizado. As pessoas dizem, mas o mundo está muito violento. O mundo nunca teve tanta paz como tem nos últimos 50 anos ou 60. Nós saímos em 45 do segundo maior conflito mundial, onde desencarnaram, e isso não é um número exato, porque o censo em muitos países era muito precário, onde desencarnaram 50 milhões de pessoas do ano de 1939 a 1945. Depois desse desastre que nós promovemos, nós nunca mais tivemos dimensões de guerras dessa natureza, graças a Deus, e dessa proporção. Cada vez nós estamos menos violentos. Mas o que acontece é o seguinte, é que o que se vende ainda é o festival de boa notícia, ou ainda se vende para uma maioria, e essa maioria pode ser 51%, não precisa ser 99%. Se a maioria ainda consome violência,
Naturalmente, as notícias que são veiculadas mostram violência de quem? Da sociedade como um todo? De jeito nenhum. De grupos que são diferenciados dentro da sociedade. A grande maioria dos grupos da nossa sociedade brasileira ou planetária não são criaturas violentas. São criaturas que estão trabalhando, que estão progredindo, que estão crescendo e que estão influindo positivamente na sociedade. Essa é uma realidade. São os grupos que fazem diferenças dentro dessa quantidade de gente que viram notícia. Querem ver uma notícia? O Humberto, esse que vos fala, saiu do centro espírita e foi mordido por um cachorro. Isso é notícia? Não. Quer dizer, pode ser, mas não é. Mas foi visto o expositor espírita saindo do centro mordendo um cachorro. Isso vira notícia. Não é verdade? São fatos comuns com uma realidade extraordinária. Né? Aí eu quero dizer, bem que eu sabia que ele era espírita, porque eu sabia que espírita também morde cachorro. Não, mas é uma realidade. O que vende mais ainda? O que vende mais é a expressão de pequenos grupos que trazem uma distorção na realidade do ser que aqui está encarnado, que está cada vez melhor. Isso é importante nós valorizarmos. Isso é importante nós valorizarmos as nossas conquistas. E você vai dizer assim, a gente conquistou tudo isso, mas ainda não conquistamos o amor. Sim, é uma verdade. Mas estamos a caminho? Sim, estamos a caminho. Mas, como nós dissemos, temos que dar uma olhadinha nesse negócio. Então, como a gente pode aproveitar todo esse conhecimento que nós temos para nos melhorarmos? Não é tão complicado quanto às vezes nós possamos imaginar. Na realidade, o maravilhoso de nós mesmos é não desistirmos nunca, para nós podermos criar uma nova condição no nosso sistema límbico aqui, ó. Criarmos o automatismo do amor. Por isso que amar é resultado de exercício. Você ama por exercício. Você perdoa por exercício. Você é bom por exercício, não por decreto. Por isso que Jesus não violentou nenhuma consciência. Nós perdoamos, por exemplo, por exercício. Não é verdade? Nós vamos trabalhando o perdão. E a gente diz, perdoa e esquece. Isso é bobagem. Porque esquecimento é questão de memória. Nós perdoamos, mas não esquecemos. Você só pode ter um jeito de perdoar e esquecer. Você perdoa e tem Alzheimer. Aí você esquece. Tudo, inclusive. Aí você esquece. Mas não tem mais preponderância na nossa vida. Aquilo que quando tinha preponderância por ausência do perdão, passa a ser secundário. Quando nós lembramos daquilo, ele já não tem mais influência nenhuma. Isso se faz através do quê? De exercício. E existem, por exemplo, na questão de perdão, o perdão de curto, tem o de médio e o tem de longo prazo. Aqueles de médio e longo prazo é onde a gente se exercita mais um pouquinho todos os dias. No amor a coisa também funciona assim. E por isso que o maravilhoso realmente é não desistir nunca de nós mesmos. Até porque você pode perguntar assim, mas e aí, Jesus, como é que fica nisso tudo? Ora, Jesus de fato não é um personagem do passado e sim do presente. Não é aquele ser divinizado que um dia nós colocamos distante de nós mesmos. É presença em nós quando nós buscamos o trabalho em nós mesmos do Evangelho, que não é um processo religioso, é um processo de espiritualização. É roteiro de espiritualização do espírito. É roteiro de exercício de relacionar-se bem, primeiro para conosco mesmo e para com o semelhante. Ninguém se relaciona bem com o semelhante se não se relaciona bem consigo mesmo. Ninguém ama o outro se não se ama. Ninguém respeita o outro se não se respeita. Ninguém perdoa o outro se não se perdoa. Por isso que o Evangelho é roteiro de fato de educação, aonde Jesus resume todos os aspectos, e ele vai dizer que é o resumo de todas as leis, e os profetas estão em 2.
que era amar a Deus sobre todas as coisas, e um semelhante a esse, para sintetizar todos os aspectos do conhecimento, é amar o próximo como a nós mesmos, facilitando a nossa vida e nos mostrando que realmente isso é um roteiro de felicidade do ser, e que funciona onde nós estivermos, na dimensão que nós nos encontramos. Nós vamos amar o semelhante como a nós mesmos, funciona aqui, funciona em qualquer outra dimensão, em qualquer plano espiritual, em qualquer outra galáxia, em qualquer outro universo, em qualquer outra dimensão desse mesmo universo, e assim sucessivamente, porque é uma realidade de natureza divina. Somos nós em contato com a nossa própria realidade, somos nós em contato com a nossa divindade, ou seja, nós fazemos com que, de fato, a nossa genética divina seja totalmente incorporada, ou seja, totalmente exercitada. E não é mais aquele Jesus crucificado. Na realidade, Jesus é atuante na nossa vida desde que nós permitamos. De que maneira nós fazemos isso? As ações dizem tudo. Nós podemos manifestar Jesus nas nossas atitudes diárias ou não. Podemos manifestar Jesus na solidariedade, ou podemos ainda continuar distantes dele através de atitudes que são contrárias à nossa própria natureza, como nós já dissemos. Na alegria, no despertar do amor e na caridade, nós encontramos Jesus. Interessante notar que quando nós fazemos alguma coisa para alguém, nós achamos que estamos fazendo alguma coisa de fato para o outro, mas na realidade é o outro que está fazendo por nós, porque ele está dando a oportunidade de nós nos exercitarmos no bem. A caridade é do outro para nós. Veja como Deus é sábio, por isso que Emmanuel Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva, diz: o próximo é a nossa ponte para com Deus. Fantástico isso, né? Porque na caridade o outro dá a oportunidade de eu poder exercitar as minhas potencialidades de natureza divina. Ele faz caridade comigo, não sou eu que faço com ele. É incrível, porque ele está me permitindo o exercício. Eu não consigo exercitar sozinho, ele me permite o exercício. E aos poucos, conscientizando-nos a respeito desse aspecto, nós vamos verificando que esse exercício não fica relacionado só com o outro que nos é mais distante. Ele começa cada vez mais consciente a acontecer com o próximo que nos é mais próximo. Não é verdade? Quando a gente abre a porta de casa. Quem mora sozinho ou sozinha não tem desculpa, porque o fato de residir sozinho ou sozinho interage com pessoas na sociedade. É quando nós começamos não mais a atender aquele pura e simplesmente a criatura que está na condição da penúria absoluta, mas aquele que pode estar inclusive socialmente mais bem posicionado, mas nós começamos a buscar compreender as pessoas, a exercitar a compreensão, estendendo esta condição desse exercício para as pessoas que se apresentem à nossa frente. Através do quê? Da boa educação, das boas maneiras, né? Do muito obrigado, do por favor, do sorriso no rosto. Nós trabalhamos com técnicas de comunicação, preparando expositores e oradores. O que é incrível notar que as pessoas por vezes esquecem de sorrir, não para os outros, para elas mesmas. Um exercício básico da primeira aula é dizer para a pessoa: fique na frente do espelho e sorria para você. Tem gente que não consegue. Fica pior quando você diz assim: fique na frente do espelho e fale para você. Aí é que fica pior. Nossa, vou falar para mim, passar alguém vai dizer que eu estou ficando louco. Bom, fecha a porta, se tranca lá dentro. Ah, mas eu não sei, eu não consigo. Veja, nós vamos esquecendo de valorizar a nós mesmos. Se nós não sorrimos para nós, como é que a gente quer se abrir para os outros? Não é uma verdade? Se nós somos tímidos para conosco,
Como é que nós queremos, né, ser expansivos para com os outros? Na realidade, o trabalho tem que ser em nós mesmos e aproveitar essas oportunidades em relação a poder despertar nos nossos relacionamentos essa condição que nós temos de divino, de maravilhoso. E até porque pela dor nós já conhecemos Jesus e sabemos muito bem que é pelo amor, que é a educação e a prática do Evangelho que nós precisamos dar seguimento na nossa evolução. Nós não precisamos sofrer para ser bons, nós não precisamos ser maus para sermos bons, nós não precisamos ser desonestos para sermos honestos. Nós já temos conhecimento e capacitação suficiente para podermos escolher e definir o aspecto evolutivo que se nos seja mais agradável. E naturalmente nós podemos optar pelo amor, porque evoluir pelo amor é questão de opção, de decisão, de livre-arbítrio da criatura. O aspecto da dor, nós podemos já prescindir dessa situação. Estamos num nível de evolução que já nos dá essa clareza e já nos permite esse momento de decidirmos para aquilo que é melhor. E essa maneira é que nós vamos alcançar a evolução completa, ou seja, as duas asas do espírito, que é saber e amar na mesma intensidade. Importante que nós não desistamos nunca, que nós continuemos nessa condição de procurar sempre nos melhorarmos, buscarmos Jesus no reflexo do semelhante, mas inicialmente em nós mesmos, né? Na questão da autovalorização, do estímulo que temos naquele trabalho que nós estamos iniciando, seja ele mais simples que for. Valorizemos-nos no Cristo, porque no final nós sabemos com o próprio Jesus que nós somos deuses, e Ele nos disse que nós poderíamos fazer tudo aquilo que Ele fazia e muito mais. Muita paz a todos. Muito obrigado.